Ficou pretinho aí? Ó. Hoje são 23 de julho de 2020. São aproximadamente 11 horas e 48 minutos. Eu resolvi preparar uma live com alguns minutos, fazer alguns comentários associados ao blog Sal da Terra do Mundo. Então eu quero fazer primeiramente a minha apresentação pessoal, ou seja, a minha formação teológica e a minha formação secular. A minha formação teológica, eu sou formado em bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Betel. O seminário ele fica situado lá no Rocha, da Avenida Marechal Rondon, no Rio de Janeiro, RJ, tá legal? Durante aproximadamente 15 anos, eu congreguei na Igreja Pentecostal de Nova Vida, IPNV de Marechal Hermes, Igreja Pentecostal de Nova Vida de Marechal Hermes, influenciado, claro, pelo meu pastor Fernando Siqueira do Amor de Deus. Por quê? Porque o meu pastor, quando aceitei a pessoa do Senhor Jesus, eu passei a congregar na igreja na Nova Vida, porque meu pastor, ele era também meu colega de trabalho lá na refinaria, de nível médio. E através dele conheci a Igreja Pentecostal Nova Vida. Lá eu comecei a dar os meus primeiros passos na fé cristã. Um pouco depois eu fui ordenado ao diaconato da Igreja Pentecostal Nova Vida de Marechal Hermes. E alguns anos atrás eu me transferi da Igreja Nova Vida de Marechal Hermes para a Igreja Assembleia de Deus por causa da minha saúde. E alguns meses atrás eu fui ordenado ao presbitério. Na verdade, em 2017 eu fui ordenado ao presbitério na igreja ADJ, a Assembleia de Deus Jardim 25 de Agosto. Basicamente atuo atualmente como professor de escola bíblica dominical. Bom, eu também sou formado em licenciatura em bacharel em Química pela Faculdade de Humanidades Pedro II. E eu também sou formado em Química por Orientação Tecnológica pelas Faculdades Reunidas no Lisboa. Bem, no contexto do meu ambiente de trabalho, apesar de ser formado em licenciatura e bacharelado em Química e Química por Orientação Tecnológica, pela FAUP, pela Faculdade Reunidas no Lisboa, eu exerci a minha carreira de nível médio na Petrobras como profissional de nível médio, não fui profissional de nível superior, tá bom? Eu cheguei a ser técnico químico de petróleo sênior. Eu me aposentei na Petrobras como técnico químico de petróleo sênior. E claro que como formado em licenciatura em Química pela FAUP, eu exerço até hoje a minha carreira como professor de ensino médio na área de Química. Claro que, obviamente, em função da minha deficiência física, eu fui digamos assim, readaptado como professor de ensino médio, não mais em sala de aula, não exerço mais a carreira de professor em sala de aula. Eu exerço a carreira de professor como articulador pedagógico no turno da noite. Eu fico extra classe. Ok, gente? Então, para vocês terem uma ideia básica da minha carreira como um todo. Agora, por que eu criei o blog, né? Fica uma pergunta, talvez algumas pessoas já tenham pensado, por que o Ricardo ele criou o blog? Basicamente, eu criei o blog para dar o meu testemunho. Para dar o meu testemunho. Obviamente que os meios pelos quais o blog existiu foram se sucedendo em função desse meu desejo de dar meu testemunho para as pessoas. E o blog, ele tem todas as condições básicas para eu dar esse meu testemunho escrito. Ou seja, eu posso colocar frases sequenciais
que tenha o princípio, o meio e o fim. Então hoje, qualquer cidadão, qualquer cidadã da face da terra, ele pode entrar no blog e falar, meu testemunho de vida, o meu testemunho. Entra lá e você vai ler todo o conjunto de palavras escritas. Algo que outras mídias anteriores ao blog não tinham. Muito bem. Outro sim, na medida que eu comecei a trabalhar com esse aplicativo que é o blog, poderia chamar entre aspas que o blog é um aplicativo, eu comecei a enxergar que o blog ele tem um perfil que você começa a escrever e colocar textos de valores cristocêntricos, cristológicos. E a partir daí eu comecei a colocar o blog como sendo, e até hoje eu tenho o blog como um ambiente de ensino bíblico à distância, evangelismo à distância e ensino bíblico à distância. Até hoje o blog tem esse perfil. Bom, em 2020, como é que está o blog no 2020? Eu já falei alguns minutos atrás que eu sou aposentado da Petrobras, eu me aposentei em 2017 e fui readaptado a partir de 2016 no magistério estadual, no turno da noite, trabalhando como extra classe e articulador pedagógico, tá legal? Apesar da pandemia, por causa da pandemia, nós ainda estamos naquele período de recesso, então não sabemos quando é que vai retornar as aulas presenciais. Atualmente, os professores de ensino médio lá do Alberto Silveira, que trabalham no turno da noite, estão fazendo atendimento não presencial, tá legal? Atendimento remoto. Então nós não sabemos quando é que vai acabar isso aí e esperamos, graças à glória de Deus, que esse retorno às aulas seja o mais breve possível, E claro, debaixo também do abrandamento dessa questão dos efeitos da pandemia do coronavírus, através de meios, vacinas, tratamentos mais eficazes, que podem dar tranquilidade para o profissional dar a aula, ou então para o alunato, assistir às aulas sem ter o risco de sofrer algum tipo de contaminação. Tá bom, gente? Em função de todo esse conjunto de situações, ou seja, a aposentada da Petrobras está como articulador pedagógico do magistério estadual, estava também de licença no magistério estadual, eu tenho tempo hoje, tempo para me descansar, tempo para me consultar com meus médicos, para fazer os meus exames. Então, esse conjunto de situações, ele acaba trazendo benefício para a minha vida como um todo. Ok, queridos? E eu quero agora também, um pouquinho mais à frente, falar alguma coisa sobre o blog. Alguns minutos atrás eu tinha falado com vocês que o blog ele acabou sendo direcionado para ensino bíblico à distância. Por que ele foi direcionado para ensino bíblico à distância? Porque na medida que a gente começa a examinar o perfil desse aplicativo, que eu poderia chamar o blog de um aplicativo, eu comecei a observar que ele oferece meios pelos quais possa fazer um estudo bíblico à distância. Porque hoje, milhares de pessoas acessam o blog de todos os continentes. Principalmente além do Brasil, do continente da América do Sul. Da América do Norte, há muitas pessoas diariamente acessam o blog, lá dos Estados Unidos da América. Lá da Europa, várias nações lá da África, principalmente Angola, e mais algumas outras nações da África, algumas nações lá da Ásia e também da Oceania. Então, como o blog tem esse perfil de facilidade do cidadão e da cidadã para acessar o blog e seus conteúdos, eu comecei a aperfeiçoar o blog. E esta live nada mais é do que um aperfeiçoamento daquilo que eu não sabia antes. Agora, um pouquinho dos detalhes do blog. Né? Vamos falar um pouquinho de detalhes do blog. Vou até tirar uma colazinha que está aqui no minha folha. Eu vou
coloquei aqui, vasto conteúdo cristocêntrico. Aí eu coloquei até entre parênteses, que tem Jesus Cristo como centro do universo. Ou seja, cristocêntrico é que tem Jesus Cristo como centro do universo. E cristológico, ou seja, estudo sobre Cristo. Ou seja, a natureza divino-humana de Jesus. Porque Jesus ele tem uma natureza divino-humana. E o que significa isso para quem não tem conhecimento das Escrituras Sagradas? Jesus Cristo, ele é verdadeiramente homem, pois ele foi concebido de um nascimento virginal de Maria, como todos os seres humanos. Todos nós, seres humanos, independente da etnia, de onde nós nascemos, nós temos um nascimento virginal. Assim como Jesus. Vamos para as Escrituras Sagradas? Vamos ler um pouquinho as Escrituras Sagradas? Então, vamos lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo... Lucas, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Retirando a Bíblia Nova, versão internacional. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, Jesus ele teve um nascimento virginal, como qualquer um de nós. Segundo ponto, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Por que ele é verdadeiramente Deus? Pois a virtude do Espírito Santo desceu sobre Maria, e ela concebeu Jesus. Vamos lá para a Escritura Sagrada? Está em Lucas capítulo 1, versículo 35. Está escrito o texto bíblico. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será santo, filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Bíblia, nova versão internacional. Então, essa característica cristocêntrica e cristológica de Jesus é em função dessa função. Jesus era verdadeiramente homem e era verdadeiramente Deus. Agora, nós, cidadãos e cidadãs, nós somos verdadeiramente homens e mulheres, porque nós nascemos no nascimento virginal. Só que nós não somos verdadeiramente Deus. Porque o nascimento de Jesus é único na face da terra. Porque ele foi concebido pela virtude do Espírito Santo. Nós somos pecadores, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um só justo sequer na face da terra. Porque nós recebemos aquela herança do pecado original de Adão e Eva. Então, nós, em um determinado momento da nossa vida, nós precisamos daquele passo de fé, de reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas, e aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Como é que eu faço isso? Confessando Ele com a nossa boca. Primeiro, perdão pelos nossos pecados. O segundo passo, aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí, a partir desse momento, a nossa vida vai ser transformada. Vai ser transformada. Porque a função dessa presença de Jesus na vida do homem e da mulher é de transformar o homem, transformar a mulher, de libertar o homem da escravidão do pecado, libertar a mulher, o jovem, da escravidão do pecado. Essa é a função da vinda do Senhor Jesus. A função primária da vinda de Jesus no mundo foi essa. Porque nós estávamos tateando como cegos, procurando nas falsas filosofias, nas falsas religiões. Só que a Bíblia fala que o nosso esforço não é suficiente para nós alcançarmos a cruz. A gente precisa entregar a nossa vida. E a partir desse momento,
em que o Espírito Santo começa a habitar em nosso ser, ele vai transformando o homem, vai transformando a mulher, para seguirmos os pés de Cristo, para sermos uma nova vida, uma nova criatura. Por isso que a gente vê homens e mulheres, desde os primeiros cristãos, transformados. O pescador, porque muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores, homens iletrados, não sabiam ler. Homens que eram perseguidores da igreja de Cristo. O apóstolo São Paulo, ele passa a ser um dos homens mais perseguidos na face da terra. Então, essa transformação do homem e da mulher depende de cada um de nós, não sabemos. Cada um muda. Mas vai ser uma transformação. Perfeito, tá legal? Bem, agora o aperfeiçoamento associado ao blog. Na medida que eu vou conhecendo o aplicativo. Porque eu não sou um funcionário, eu não sou um profissional da área tecnológica. Eu sou profissional de área química. Profissional nível médio da Petrobras, me aposentei há pouco tempo atrás. Existe uma magistério estadual, secular, e o conhecimento que eu tenho um pouquinho da área de informática é dos diversos cursos que eu fiz na Petrobras. Dos diversos momentos que comecei a pesquisar dentro do blog os recursos que ele vai tendo disponibilizado para mim começar a aperfeiçoar o aplicativo que é onde está localizado o meu blog. Então é claro que daqui a alguns anos vai ter outros recursos que eu não vou trabalhar agora, mas está completado. E o objetivo é sempre produzir conteúdo de valor para você, porque muitas pessoas que moram em lugares distantes não têm uma igreja, mas não podem se congregar, não tem um pastor, não tem um missionário, não tem um evangelista, uma evangelista, mulheres pastoras, mas eu posso, através do smartphone, através de um computador, acessar valores cristocêntricos. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, muitas pessoas lá de Hong Kong começaram a acessar o blog. E eu comecei a estranhar, porque era um volume de frequência muito superior às outras nações, de outros continentes, inclusive. Aí eu comecei a perceber que aquela região é uma região de alta perseguição. E repentinamente acabou. Por quê? Com certeza, as autoridades daquela região geraram dificuldade para que essas pessoas pudessem acessar o blog. Então a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. E aí, em função disso tudo, eu comecei a colocar certos cuidados pessoais. Por exemplo, quem teve a oportunidade de ler, eu criei minha declaração de fé do blog. Tem lá, declaração de fé do blog. Tá tudo bonitinho lá. Eu fiz a minha regra de fé pessoal. Coloquei a minha regra de fé pessoal. Coloquei a minha regra de fé e prática associada à minha saúde. Por quê? Porque eu foram aproximadamente 800 dias de licença, considerando 8 horas de trabalho diários, sem considerar o tempo de almoço, de descanso. Aproximadamente 800 dias de enfermidades que são mortais. Em 2006 eu tive um AVE, que é acidente vascular encefálico, me levou a 350 dias de licença. De madrugada acordei, sofri esse AVE, fiquei entre a vida e a morte lá no Hospital das Clínicas, tive alta, 350 dias de licença. Os peritos me liberaram. Voltei a trabalhar. No trabalho, sofri uma queda, fraturei o fêmur direito, 100 dias de licença. Os peritos me liberaram para voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar.
Apareceu um caroço no meu pescoço aqui do lado direito, embaixo do meu ouvido. Fiz os exames, biópsia, câncer de pescoço. Tem cura? Tem. Tratamento quimioterápico e radioterápico. 350 dias de licença. Total, 800 dias de licença. Claro que você está numa situação péssima. Então fiz questão de colocar essa minha regra de fé e prática associada à minha saúde, até para as pessoas lerem. Eu coloquei planilhas em base de PowerPoint, que não envolve muito tempo, você pode ler, examinar, você pode ler de novo, reler. Então está lá marcadinho, bonitinho, entre outras coisas, tá bom, queridos? Então eu louvo a Deus pela minha vida e pelas pessoas que estão me acompanhando ao longo dessa minha vida e pelas orações, porque milhares de pessoas têm orado por mim e eu louvo a Deus. Quero fechar agora essa minha live agora, uma breve oração. Pai amado, Pai Santo, Pai de amor, Pai de graça e Pai Santíssimo, quero te agradecer mais uma vez por esse dia e pela minha vida, meu Pai, no teu trabalho para preparar essa live, e creio eu estará atendendo as pessoas, estará iluminando as pessoas, estarão vendo minha imagem, e apesar de tudo eu sou grato, Pai, porque grandes coisas tem feito na face da terra e na minha vida. Hoje eu sou avô de uma criança, meu segundo neto já nasceu há poucos dias atrás, e eu sou um homem bem-aventurado, me considero bem-aventurado por tudo que tem vivido, tem acontecido na minha vida. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu oro e eu agradeço. Amém. Tem graça, pode fechar.